Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Automestria. Nesse programa a gente fala sobre o desenvolvimento dos autos, auto-amor, autoaceitação, autocompaixão, autocuidado. E a gente fala bastante sobre virtudes e a gente vai trazer pontos hoje relacionados com a conexão do eu superior, o estado eu superior da personalidade. Só que a gente vai analisar um filme, né? Faz tempo que a gente não faz isso. A gente viu um filme muito legal, que é O Filho de Mil Homens. Eu não sei se você já viu esse filme. Eu vou tentar, a gente vai tentar não dar muito spoiler, mas fica aqui o alerta de spoiler se porventura você não viu ainda. Então, talvez seja interessante dar uma olhadinha no filme se você não gosta de spoiler. Agora, se você não se importa com spoiler, então a gente vai tentar dar um mínimo de spoiler e fazer uma crítica, fazer uma análise mais do contexto psicológico e do contexto filosófico sobre o filme O Filho de Mil Homens, né, Mozão? É importante ali dizer isso, que nós faremos o nosso melhor para não dar muitos spoilers a vocês, mas sinceramente, para que a gente possa compartilhar de maneira mais profunda, a gente vai dar uma spoilada aí de leve no processo. Sim, tá? Sim, a gente vai acabar tendo de trazer algumas cenas para contextualizar os nossos pontos, né? Sim. E também porque a ideia aqui é a gente fazer uma análise do filme, e a análise do filme envolve, né, claramente, a gente perceber alguns pontos sobre o filme. Bom, posso começar? Sim, eu terminei de mandar agora para convidar todo mundo, agora tá todo mundo convidado para participar com a gente. Só resta saber se o nosso som e a nossa imagem está funcionando, né? Então, coloca aqui no chat, 0 a 10, o quão bom está a imagem e o áudio também, se vocês estão conseguindo ouvir a gente direito, né? Sim. Prontinho, deixei tudo aqui já. A primeira coisa que eu gostaria de trazer de aspecto é a primeira parte do filme. O filme começa muito com esse aspecto de uma busca sobre um propósito de vida. Isso é uma coisa muito importante porque o filme ele se baseia no protagonista, o Crisóstomo, que quando ele faz 40 anos, ele começa a se sentir muito solitário e ele começa a querer e sonhar com a ideia de um filho, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente... Vou mostrar só a imagem aqui do filme, né? Que a gente vai falar sobre ele e é interessante que vocês tenham... o contexto, né? Tem uma visão, né? Cadê? Eu queria abrir a imagem grandona. Acho que ele não vai... Acho que não vai. Volta lá na página inicial. Aqui? Ali. Isso. Aí você pega e joga ali para uma abrir como imagem. Isso. E é legal que essa imagem ela mostra os personagens principais, né? E os arquétipos que os acompanham, né? As simbologias que os acompanham, né? Sim, sim. O Crisóstomo é o Rodrigo Santoro, né? E ele faz muito bem esse papel, inclusive. E desde o começo você já começa a perceber a sutileza. Quando você for ver, ou se você já viu, talvez vale a pena ver de novo, com esse novo olhar. Que logo no começo ele começa a ter ali uma questão com o boneco, né? De tentar trazer esse aspecto de um filho, de ter esse cuidado, esse carinho, tanto que você vê ele costurando com a maior delicadeza, você vê ele tendo esse cuidado, esse afeto com aquele boneco. E aí quando você percebe exatamente quando você percebe o cuidado que ele tem de colocar a pose, as perninhas, de colocar ali do ladinho, você percebe o sorriso, você percebe esse profundo sentimento de incompletude nele, como se ele tivesse uma desconexão com o próprio propósito da alma. Que essa desconexão com o propósito da alma faz com que ele queira algo maior. Então, eu sei que no começo a gente pode pensar assim, nossa, meu Deus, ele está tendo algum tipo de transtorno psicótico ali, porque ele está alucinando. Só que não era isso. Ele só estava realizando de uma forma mais ou menos aquilo que ele gostaria de ter realizado. E é interessante comentar que o autor do livro, o Walter Ugumãe, né, ele fez o livro contando sobre a própria história do arrependimento dele, né, Mozão? Deixa eu colocar a imagem aqui de novo, né? Essa aqui talvez não seja a imagem mais adequada, mas ela representa bem o início do filme. Sim. Né? Ele
não sei se a palavra é prostrado, né? Talvez seja. Ele cabisbaixo, ou ele não né? mostrava os olhos para as outras pessoas, e um silêncio muito profundo, né? E a comunicação dele muito física, né? E tem virtude nesse processo também, que é a virtude da comunicação em um espectro diferente daquele que a gente está acostumado, de não ser aquela pessoa que muito fala com a voz, mas muito fala com o corpo, muito fala com as expressões, com o tempo. O tempo é uma coisa muito importante que nós percebemos nesse filme, né? O tempo no sentido de as pausas para as falas, as pausas para a respiração, para que uma emoção seja demonstrada, e o respeito, que vocês vão perceber logo no início do filme, quem for assistir, a gente recomenda, né? Que ele tem com a vida. Então ele tem essa virtude também, a virtude da vida colocada no dia a dia dele, de como respeitar a vida, de como valorizar a vida. Porque como ele é um pescador, ele demonstra ali o respeito àquilo que ele pesca, como se ele estivesse honrando, semelhante ao Avatar, o filme do Avatar, que o pessoal faz lá o corte do animal e agradece a... Como é que é o nome da deusa do Avatar? É Aya, Eia, não lembro o nome. Mas não é exatamente daquela forma, mas algo semelhante àquilo. Vocês vão perceber a delicadeza dos movimentos desse personagem que é interpretado pelo Santoro, né? E essa delicadeza é um contraste muito importante da história que essa pessoa viveu, de como ela nasceu, do que ela viveu na infância dela, de todos os desafios e processos que teve, né? Sim. E, bom, voltando um pouquinho a falar essa questão do sentido da existência, o sentido da vida, né? A gente percebe logo no começo do filme o quanto que ele está buscando a realização, né? O quanto que, primeiro, o quanto que ele tem de delicadeza, né? O quanto ele mostra essa delicadeza primeiro com o boneco e depois ele mostra essa delicadeza com os peixes, como o André trouxe. E essa questão de trazer o que ele quer, o que ele deseja, e o narrador é muito feliz quando traz esse aspecto de quando você deseja forte, o universo te escuta. Ou seja, ele desejou tanto, mas tanto e de forma tão profunda e tão pura, né, com puro intento, que também é uma outra virtude, ter um filho que aquilo acabou acontecendo. E é interessante a conexão dele com a própria intuição, do quanto ele foi intuitivo de escrever o bilhete, de colocar assim, pai sem filho, busca filho sem pai. E aí, mesmo com medo, mesmo na dúvida, mesmo tentando, né, entender o que estava acontecendo, ele vai lá e consegue adotar aquela criança. Então é um processo muito bonito. Você vê o personagem, o Crisóstomo, como uma representação muito grande de uma pessoa que não é baseada em padrões sociais, ou seja, não é uma pessoa egóica, que quer o tempo todo passar uma imagem melhor do que é, ou que está sempre preocupado com o que as outras pessoas vão pensar dele próprio. Não é uma pessoa egóica, o personagem em si já é um personagem que você vê muitos aspectos de um personagem vivendo em estado superior, ou seja, vivendo em estado de alma, de eu superior, porque é um personagem completamente conectado com o coração. Tanto conectado com o coração que quando ele tem o processo dele na praia, de acesso à dor, de sensibilidade na dor dele, ele tem aquele movimento de trazer o que ele está sentindo, né? E assim ele vai buscando de alguma forma ter essa realização do mais profundo, né? A gente sabe que esse tipo de escolha da vida das pessoas, independente do filme, que a gente sabe que são escolhas relacionadas com o que a gente chama de missão, né, de propósito, porque ter um filho tem muito a ver e é diretamente impactado pela questão dos nossos contratos de alma, do nosso propósito de existir, porque vai algo além da nossa própria identidade. É interessante só relembrar que a questão do ego
é que o ego só se preocupa consigo mesmo, ou seja, o ego está sempre preocupado com o que os outros pensam de si, sempre preocupado com o vaidoso interno, em querer ser melhor para os outros, em querer parecer melhor para os outros, e fica muito claro e muito evidente que ele já abandonou a ideia de parecer algo que não é, ou de querer que as pessoas o admirem, ou de querer ser muito melhor para os outros. Ele está muito conectado com a verdade, com aquilo que é honesto, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é natural. E aí sim ele consegue ter esse aspecto delicado e gentil com a própria vida, né? Eu estou buscando aqui, tentando encontrar uma foto na internet que mostre a cena do filme no momento da manifestação, quando ele clama para o universo, e ali a base da Kundalini dele se acende e sai pelo umbigo dele a energia da manifestação daquilo que ele está buscando. Então, eu digitei várias coisas aqui, digitei praia tentando fazer aparecer, mas acabou não aparecendo, vocês vão ter que ver o filme para ver essa cena, né? Mas é interessante que nesse momento, no processo de manifestação, que tem a ver com isso, você sabe aquilo que você quer, você está no seu propósito de vida, você está em conexão com o seu eu verdadeiro, ali surge, aí no contexto do filme, né, uma ancestral que não é dele, é da criança que iria aparecer para ele, porque tem até uma imagem muito legal que vocês vão ver no filme, no decorrer dele, de todos esses ancestrais, toda essa vila, todo esse povo, em conexão como irmãos com o personagem, não com o do como é que é? Crisóstomo, que é interpretado pelo Santoro, pelo Rodrigo, mas pela criança, que é um dos focos desse filme, né? Mas é bem interessante isso. Só vou pegar um paralelo que a Aline falou sobre ele viver em conexão com ele mesmo, com a verdade dele, que a forma do personagem se posicionar revela isso também. Porque é aquele posicionamento que nós falamos que você tem no seu estado superior. Você em conexão com o seu eu superior, seu eu verdadeiro. Que é um estado de plenitude, de saber aquilo que é equilibrado para você e é equilibrado para as outras pessoas. Vocês vão ver em dado momento do filme dois personagens tentando afrontá-lo no sentido de provocá-lo, né, socialmente, de vergonha, de humilhação e etc. E aquilo não entra, não chega no campo dele. É como se aquilo tentasse chegar e ele deixasse aquilo atravessar e ele falasse aquilo que ele realmente precisa falar, ele pegasse aquilo que ele foi pegar naquele lugar. Como se... Sabe quando alguém fala uma coisa para você e aquela coisa ela é tão bárbara que você escuta aquilo e você entende que a pessoa não sabe o que ela está falando e você, tudo bem, vamos para aquilo que eu realmente vim fazer. Né? Sim, é um olhar compassivo também, né? De entendimento de que aquela pessoa tem as próprias questões dela. Nesse aspecto, aí vem então o próximo personagem que eu queria trazer, que é a criança, né? Que é o menino. Que esse menino, ele, na verdade, antes de falar do menino, a gente tem que falar da mãe do menino, né? Que é é Camila o nome dela? Putz, eu não lembro, mas é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar quem é a mãe. Se a gente mostrar quem é a mãe, a gente vai dar spoiler demais, né? Não, acho que não. Você acha que não? Não, então acho tá, que não, então porque a gente vai estar mostrando os personagens, né? A gente não tá contando a história. história. Essa aqui é a mãe do garoto. Isso. Tá? Essa atriz aqui, ela representa a mãe do garoto.